Olá, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala é a Tatiana Boeira. Eu sou defensora pública aqui no estado do Rio Grande do Sul e professora da Escola do Júri aqui de Porto Alegre. Então eu queria dar as boas-vindas a todos e a todas que nos estão nos assistindo. E enquanto nós aguardamos a entrada dos dois colegas e amigos que eu convidei para participar dessa nossa live, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou adicionar aqui. Vou falar um pouquinho para vocês quem é a Escola do Júri. O que é a Escola do Júri? A Escola do Júri foi uma ideia nossa aqui em Porto Alegre, a partir da percepção de o quanto é importante para aqueles que pretendem trabalhar no Tribunal do Júri, né, seguir sempre se aperfeiçoando, seguir sempre trocando ideias, seguir sempre se atualizando. E a partir dessa percepção, eu sou uma profissional que há 21 anos sou defensora pública e desde que ingressei na carreira enquanto defensora pública, eu atuo no Tribunal do Júri. Costumo dizer que hoje não sei fazer outra coisa, não sei trabalhar em outro lugar. E só fui conhecer um pouco do Tribunal do Júri depois que fui empossada como que eu comecei a entender um pouquinho da sistemática do Tribunal do Júri, como funciona o Tribunal do Júri, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Boa noite, Tati Borsa, minha Boa querida. noite. Tará, escola dia a dia aqui do nosso júri. Eu estava conversando um pouco com o pessoal que está, enquanto eles estão ingressando, vamos aguardar o doutor Jean pedir para entrar, que ele ainda não pediu para entrar. Ele apareceu aqui, mas não pediu para entrar. Agora ele pediu para entrar. Está entrando. Olha lá, estou aceitando ele. Eu estava conversando um pouquinho com o pessoal que está entrando aqui para nos assistir sobre o que é a Escola do Júri, de onde surgiu a ideia. Boa noite. E aí, meu amigo Índio Velho, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Que honra vocês dois comigo aqui. Fico muito feliz, de coração agradeço por vocês terem aceitado esse meu convite, esse convite da escola. Estava conversando com o pessoal que está entrando, Jean, estava explicando para a Tati, que estava falando para o pessoal qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia da Escola do Júri, que eu, antes de ser defensora pública, nunca tinha pisado no Tribunal do Júri. Jamais pensei antes que seria defensora pública do Tribunal do Júri. E aí hoje não sei fazer outra coisa, né? Aquela cachaça que a gente não consegue deixar de lado. E o quanto é importante a gente perseverar no estudo, a gente perseverar no sentido de continuar se trocando ideias, estudando e aprofundando e se fortalecendo para enfrentar aquela arena. Tá? Então a escola tem essa pretensão. Quando a gente resolveu fundar a Escola do Júri, foi nesse sentido. De trabalhar junto com os colegas advogados, com os defensores e também instigar os alunos, né? Aqueles que estão lá estudando ainda para se apaixonar como a gente se apaixonou pelo Tribunal do Júri. Então, assim, para mim é um imenso prazer. Eu vou apresentar vocês, embora vocês dispensem apresentações, nós vamos lá. Eu estou aqui diante da doutora Tatiana Borsa, advogada, criminalista, professora, guerreira, minha xará, minha amiga. É um imenso prazer que eu recebo. E aqui com esse índio velho, guerreiro, que é o doutor Jean Severo, advogado também, professor, com quem eu tive também o prazer de trabalhar enquanto defensora pública das varas do júri aqui de Porto Alegre, um homem extremamente corajoso, que assim como a Tati, como eu, não tem medo de dizer a que veio, nem o que pensa. E por isso que eu convidei vocês para conversar um pouquinho, né, nesse nosso espaçozinho aqui da Escola do Júri. Antes de começar propriamente assim nosso bate-papo, que não tem pretensão nada assim além de um bate-papo, eu dar uma notícia, tá? Eu estou muito feliz que a escola começou lá em 2019 e aí com ela deu uma parada. Agora em 2023 a gente reaqueceu os motores e hoje a gente está lançando um curso totalmente online com essa ideia. O nome do curso é Rito do Júri Passo a Passo, com essa ideia de passar um pouquinho desse conhecimento que durante 20 anos de atuação no Tribunal do Júri eu tenho, mais de 500 júris, umas contas esses dias com o Eledi, lá, meu colega da assessoria, a gente faz umas contas de 3 a 4 júris por semana, 10 meses por ano, fazendo as contas 20
anos é triste, né? A gente chega à conclusão. Então, mais ou menos é isso aí. Então, assim, a gente aprendeu umas coisinhas nessa caminhada, né? O que fazer, o que não fazer. E a escola me convidou para fazer esse curso. É um curso totalmente online, são 6 módulos. Estão à venda a partir de hoje no site da escola, www.escola.com.br. E tem informações também na bio aqui da página da bio da escola. Então, assim, qual é a pretensão? Discutir, exaurir? Não vamos exaurir no que pode acontecer no júri. Mas fazer um passo a passo do rito do júri e contar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente evita fazer, porque o tempo nos ensinou que não é legal fazer, e o que a gente instiga as pessoas a fazerem, aquilo que talvez tenham feito por nós. A gente aprendeu meio que no instinto, né? Vamos lá, tá na hora de ter, bota pra dentro e vai que tu dá um jeito, dá certo, acaba dando certo. E a ideia é fazer com que as pessoas sofram menos, que elas tenham um respaldo, que elas se sintam mais seguras. E por isso que a gente elaborou esse curso que está à venda a partir de hoje. Mas vamos bater um papo com vocês, então. Dispensa a apresentação, todo mundo já sabe quem vocês são. Por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a situação que está dando pano, né? Essa situação complicada, esse tema tão polêmico, que foi a partir dessa minissérie da Netflix e desse documentário da Globoplay, que justamente, obviamente, por questões de mercado e divulgação, foram colocados no ar quando se tem já 10 anos dessa tragédia, que todo mundo, só quando pensa nessa tragédia que aconteceu em Santa Maria, não tem outro sentimento a não ser certeza, né? Ninguém ganha nessa história, todo mundo só perdeu. E aí a polêmica que surgiu a partir da discussão desses dois, da discussão não, da publicação, da divulgação desses dois eventos. E a minha preocupação enquanto uma pessoa que trabalha no júri há tantos anos é se isso faz bem. Se essa influência, que é uma influência midiática, né? Se essa influência midiática, se é obras, um documentário, né? E uma obra de ficção. Tati, teu vídeo tá pausando. Procura, né? Aconteceram de um né? Tati, então vamos começar pelas mulheres, Jean, pode ser? Tati, teu vídeo tá travando. Pelas mulheres. Tati. Melhorou, pra mim melhorou. Tá me vendo, Jean? Tá me escutando? Sim, eu estou escutando, está travando um pouco. Começa tu, Tati. Eu? Bom, Tati. As duas Tati, né? Eu vou falar, essas Tati são as maiores tribunas do Rio Grande do Sul. Eu assino embaixo. Querido. Ponto final. Assim, Tati, antes de mais nada, a gente tem que vir aqui e dizer que nós não somos inimigos de ninguém, né? Nós não somos inimigos da associação, nós não somos inimigos dos pais, nós não somos inimigos do Ministério Público. Acho que cada um tem o seu lado. Eu acho que eu e o Jean ainda estava comentando nessa live, a gente recebe muitos elogios, mas também algumas indelicadezas que eu acho que é totalmente dispensável, porque a gente tem que respeitar. Nós respeitamos quem não concorda com a nossa opinião, mas eu acho que isso é saudável, essa troca, né? É como eu coloquei, a crítica também faz a gente crescer e faz a gente repensar. Então, o nosso posicionamento aqui é perante o processo, ao que nós sabemos do processo, porque o que mais me preocupa é o que nós comentamos, que tu me mandou um áudio hoje, né? Série da Netflix e o documentário da Globoplay. São duas coisas que não fecham. Eles se ultrapassam, né? A série da Netflix não condiz com a verdade. Tanto é que eu postei antes de nós iniciarmos a live aquela menina vítima que disse que o Marcelo avisou. Para quê? Para que isso seja lembrado sempre que o Marcelo avisou, e não teria por que o Marcelo tá mentindo, não teria por que o Luciano tá mentindo. Então, até o tanto seriado, o documentário, tanto eu quanto o Jean, nós participamos. A série da Netflix, nós nunca fomos procurados. O Marcelo nunca foi procurado para dizer como ele saiu dali. Nunca foi procurado. E é isso, as pessoas às vezes
criticam a gente, mas assim, nós conhecemos o processo, nós sabemos o que está no processo. Eu li o livro da Daniela Arbex. Ontem eu mandei uma mensagem para ela me respondeu. Respeito, ela é uma grande escritora, a obra, mas, infelizmente, a ganância que dizem que o Kiko tem, a ganância da mídia pode sim ter influenciado ou pode vir a influenciar no próximo julgamento. Mas eu vou além. Para quem está nos acompanhando, que foi uma manifesto do Ministério Público ontem, porque ninguém sabia também o que o Ministério Público tinha feito. O Ministério Público apareceu bonitinho lá, abraçando os pais das vítimas, comemorando como se fosse uma vitória, colocar as pessoas na cadeia, isso é fazer justiça, colocar as pessoas na cadeia, chorando, gritando, batendo palma. Isso não é justiça, isso é vingança. E isso a gente consegue ver. Quando uma mãe, e como eu digo, aqui é todo o meu respeito à associação, quando uma mãe diz que se encontrar o Marcelo e o Luciano, ela bate neles, eu só posso dizer, isso é vingança puríssima. É a lei de Talião, né? E a gente não quer isso, a gente quer justiça. Que cada um responda de acordo com a sua responsabilidade. Assim eu começo. E aí, Índio Velho, o que tu tem a me dizer? Minhas amigas, mais uma vez eu quero assim ressaltar a minha admiração por vocês duas. Eu lembro quando eu ministrava aula na graduação, algumas alunas me perguntavam: professor, tem espaço para mulher no tribunal do júri? Eu disse, tem. Então vão lá assistir júri de duas Tatianas. Tem uma que é defensora pública, outra é advogada criminalista. As mulheres são fera. Então eu sempre usei vocês muito como referência. Tamanha é a minha admiração por vocês. Né? Vocês são peleadoras, são guerreiras e são fantásticas tribunas. Tá? Eu assisti a Netflix e assisti depois o documentário. São duas séries, né, que são voltadas para o olhar das vítimas. Tudo tranquilo. Era o que é de se esperar. Eu até faço uma sugestão aqui, que se tiver algum produtor que converse com os acusados para daqui a pouco fazer uma série pelo olhar dos acusados, pela vida que eles tiveram, tudo o que aconteceu, para ter um contraponto. Porque eu vou te falar uma coisa, depois que eu assisti essas duas séries, seguinte, esse processo tem que desaforar para Marte, para Plutão, para outro planeta. Sem dúvida está todo mundo contaminado. As séries são bem produzidas, é uma grande emoção. Eu quero saber como é que o jurado, se tiver outro júri, e nós achamos que vai ter outro júri, como é que ele vai se portar? Assim, pô, eu e a Tati somos muito parceiros. Então, eu posso falar também um pouquinho. Marcelo é um cara maravilhoso, um cara humano. Falar aquilo do Marcelo que ele não quis avisar para se beneficiar, isso é um absurdo. Do Luciano, não, que ele quis popar. O Luciano não tinha poder de mando nenhum. Ele não teve essa oportunidade de dizer, não, eu quero comprar o outro. Não, que já estava tudo feito, tudo programado pelo Danilo. Só que o pessoal da loja se aproveitou da situação, sabendo que poderia ser indiciado, porque vende, e nós provamos isso em plenário, eles vendem fogos fora da caixa, ele se adiantou. E aí, o mais engraçado, que quem fala naquela reportagem não é o dono da loja, é um terceiro que até hoje eu estou procurando. Eu estou procurando esse cara, esse mentiroso. E aí entra o Luciano. Então, assim, eu fiquei... claro, eu me emocionei. Eu sou humano, em que pese algumas pessoas nos ofendam. E a gente recebe muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Né? As pessoas... Gente, nós somos humanos, nós temos família. Nós estávamos fazendo o nosso trabalho, exercendo um munus público. Tá? E aí as pessoas querem nos atingir, porque nós estamos trabalhando. Isso é um absurdo. Isso é maldade. É gente infeliz. Tá? E o que eu faço? Denuncio e bloqueio, porque eles não merecem resposta. Eles têm que viver no anonimato. Né? Da mesma maneira, e aqui eu quero agradecer muitas mensagens positivas que a gente recebe também. E isso eu levo em conta. Mas, gente, falar em dolo eventual de qualquer um integrante da banda, isso é absurdo.
pessoas trabalhadoras que saíram para trazer alegria e saíram do plenário do júri condenados, Marcelo e Luciana, 18 anos. Isso não tem explicação, não tem explicação. Só que agora, eu confesso a vocês, eu sou um cara muito positivo, estou vindo de um júri muito difícil, você sabe, de um júri muito difícil. Mas assim, quando eu assisti a séries, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não sei até onde isso vai influenciar o jurado, porque são séries muito bem feitas. Aquela da Netflix, tu clica, 1 segundo de vídeo, tu tá chorando. Não tem como. E eu senti um pouco do documentário, Olhar das Vítimas, e as pessoas os antagonistas, vamos dizer assim, fui eu e a Tati. Essa é a realidade. Foi ou não foi, Tati? Quem aparece mais, quem é mais apedrejado, eu e tu. E vou falar, são os únicos advogados que não receberam R$1. E aí eu tenho que ouvir gente dizendo, os corvos querem dinheiro. Só eu e essa mulher que está ali embaixo, minha amiga e minha irmã, sabemos. A gente não recebeu R$1. E somos os mais atacados. Por gente que não sabe coisa nenhuma. Não conhece o processo, não tem humanidade. A Tati falou muito bem, a gente não tem problema nenhum. Nós nunca faltamos com respeito com qualquer pessoa das vítimas. Nunca! Nós tivemos bom trato com o Flávio na época presidente. Me ligou, me pediu uma vez para transferir o local, se eu fazia uma petição, para as famílias puderem ir num número maior. Eu disse, Flávio, eu faço na hora. E agora eu e a Tati somos colocados naquele documentário como uma espécie de antagonistas, de vilões, os únicos advogados que não receberam nada. E aqui também fica o meu agradecimento a todos que trabalharam comigo naquele júri, aos guris, e que venha outro júri. Agora, eu não sei como é que vai ser outro júri. Eu estou muito preocupado. Sabe, Jean, assim, que 2 coisas que me preocupou. Primeiro, que eu acho que até é tragicômico, né? O jeito desrespeitoso que eles trataram nós gaúchos com aquele sotaque que chega a ser vergonhoso. Né? Sotaque que chega a ser vergonhoso. Guria, me diz uma coisa. Eu quero falar contigo. Leite quente. Não. Sabe? Tatri. Então, assim, não que a gente não fale isso. Eu não sei, acho que tem pessoas de todo lugar do Brasil aí, coloquem da onde é legal ouvir isso. Mas... guria, me fala uma coisa. Eu quero falar contigo. Não. E assim, sabe, o que ontem eu vi... Vou dar um depoimento com relação a isso. A gente não se escuta. Eu morei um tempo fora de Porto Alegre, morei um tempo em São Paulo, e a gente não se escuta. Eu acho que tá caricato. Eu concordo que tá caricato. O sotaque tá muito forçado. Mas a gente acostuma o ouvido. E eles nos escutam muito mais dessa forma do que nós nos enxergamos, tá? Então, um pouquinho a gente tem que dar esse desconto. Sim, Tati. Guria, eu te entendo. E que o velho fala. Mas sabe o que uma coisa que me chamou a atenção ontem que eu vi? Que publicaram quantas milhões de pessoas já tinham assistido o documentário, a série. Então, ou seja, extremamente financeiro aquilo que foi publicado, que as famílias, e isso eu tenho falado porque as pessoas me perguntam assim, as famílias, todas as famílias dos 242 pessoas aceitaram essa Netflix? Aceitaram ser criado? Quantas vítimas nos procuraram, Jean? Sobreviventes? Quantos familiares de vítimas nos procuraram? A gente não precisa estar alargando isso. Né? Então, assim, a gente vê que é algo bastante comercial. Primeiro, nem poderia ter sido lançado. O processo não acabou. Mas, Tati, sabe por que eles lançaram? Eu vou te falar o que eu acho. Porque eles não acreditavam que o júri ia ser anulado. Eles acharam que a Câmara ia ser conivente com tudo aquilo que aconteceu no júri. E aí não tinha como eles não lançar. Eu acho que foi por isso. Eles tinham certeza que o júri não ia ser anulado. Só pode. E agora acabou nos complicando com essa situação. Né? Tá assim, tá contaminado. Me permite um pouquinho aqui. Claro. Se me permitem Claro, guria. A ideia que eu queria contar com vocês é exatamente isso. Assim,
Porque como a escola tem essa pretensão de ser uma escola e discutir essas questões envolvendo o tribunal do júri, esse fato, o julgamento da Boate Kiss tem todas essas circunstâncias assim, tudo que a gente estuda na Kiss, ele está na potência ou na expoente 400, né? Porque foi tudo foi maxi a tragédia, foi maxi a dor, foi maxi a irresponsabilidade de uma série de pessoas, foi um maxi o show que se criou, ou o circo, como queiram, tudo foi muito maior do que o que é usual, né? Então, assim, o que me preocupa, e eu acho que é emblemático essa situação para a gente discutir isso, poderiam ter lançado esse tipo, assim, porque a gente não se discute liberdade de expressão, nós todos aqui somos democratas, a gente quer um país livre, quer um lugar em que as pessoas possam se expressar pelas redes sociais, pelos streaming, pela televisão, pelo jornal, enfim, ninguém quer censurar ninguém, tá? Mas o que me parece que é o mais importante, que é o julgamento, porque a gente tem um grande litígio, digamos assim, né? Um conflito que se estabeleceu a partir de um fato que ocorreu há décadas atrás. O judiciário não compôs esse conflito ainda, porque não houve um julgamento que começasse e terminasse e fosse íntegro. O julgamento foi anulado. Então, a gente tem ainda um conflito que precisa ser dirimido, que precisa ser solucionado. E será que, enquanto esse conflito não foi solucionado no meio jurídico, que é onde ele tem que ser... Porque ele não tem que ser solucionado no meio da rua, ele não tem que ser solucionado nas redes sociais, as pessoas xingando quem está trabalhando, ele não tem que ser solucionado na televisão, ele tem que ser solucionado no tribunal do júri, que é ali que é o palco, né? Ali que é o juízo competente para solucionar esse conflito, para tentar dar um pouco de paz para aqueles pais que perderam os filhos, para tentar dar uma solução para as pessoas que estão sendo acusadas, enfim, tudo que a gente... Até que ponto lhes parece, para vocês parece ético, em primeiro lugar, vamos falar de ética, parece ético que se permita fazer esse tipo de abordagem antes de ter a solução de um processo? Se a gente poderia pensar em regulamentar que isso não acontecesse, como é que um juiz presidente vai tratar agora, como é que ele vai presidir o júri? Qual vai ser o critério para selecionar jurados? O senhor assistiu a série do Netflix? Aquele primeiro episódio lhe chocou muito? O senhor, quantas noites o senhor ficou sem dormir depois que o senhor assistiu o primeiro e o segundo episódio da série? Quer dizer, vão ter que fazer esses questionamentos para os jurados? É isso que me parece assim que é o tema que a gente teria que conversar, porque eu acho que a gente tem que buscar uma solução para isso. Não é o primeiro caso que o Jean, que a Tati enfrenta, que tem pressão da mídia. Faz parte do nosso trabalho. Mas esse da Boate assumiu um relevo assim, descomunal, a ponto de ter esse tipo de influência. Então, é sobre isso que eu queria que vocês focassem, se possível, assim, se posicionassem. Vamos trabalhar para que isso não aconteça de novo? Como é que vocês acham que vão enfrentar esse segundo julgamento? Esse segundo julgamento acontecer, porque também a gente não sabe, né? Está pendente de uma curso da Brasília, né? Mas se realmente confirmar que aquilo que aconteceu não foi correto, que tem que se fazer um novo julgamento, que formalidades foram atropeladas, tem que fazer um novo julgamento, como é que os jurados de Porto Alegre vão ter que chamar jurado de Plutão, de Marte? Como é que a gente vai que essas pessoas tenham o mínimo de imparcialidade que é necessário para julgar alguém, né? Tu sabe, Tati, assim, que eu tô lendo alguns comentários, é claro, pessoas que não concordam, é óbvio que vão se manifestar. Eu acho que essa série não poderia ter ido, tá? Eu acho que tem várias irregularidades, tem várias mentiras, muitas mentiras, tem muita ficção. O primeiro capítulo é como o Gia falou, nós somos humanos. Eu li o livro, eu chorava. Eu demorei, assim, 1 mês para ler o livro, porque eu chorava, vendo como é que os familiares encontraram. Porque aquilo, qualquer pessoa... não tem como não se emocionar. E o filme, o primeiro episódio, eu só vi algumas coisas, ainda eu não tenho estômago para assistir todo. Eu vi pinceladas de cada um. Mas algumas coisas assim, me chamou a atenção. Por exemplo, e isso é uma coisa que a gente tem que discutir. O Davi, o doutor Davi, a doutora Lúcia falando da mensagem da carta psicografada. Oi, gente, para aí. Aquilo eu juntei no prazo legal no artigo 479. Se eles tivessem visto o meu pendrive, eles poderiam ter impugnado. E eles vão para a série da Globoplay
perdendo ali alguns minutos falando da carta psicografada, mas eu estava dentro da lei, eu segui o que o Código de Processo Penal autoriza, então isso não tem que ser objeto da série da Netflix, isso é jurídico. Então, assim, isso contaminou. Tu sabe que eu acho que agora a gente tem que deixar passar. Eu acho que a OAB teria que se manifestar em relação a isso. A nossa entidade deveria se manifestar em relação a isso, sabe? E outras entidades que eu faço parte, eu acho que teriam que ser. Por quê? Contaminou, eu acho que contaminou, Tati, tanto o lado das defesas, que o pessoal sabia, mas do lado, eles ficaram vendo o lado do Ministério Público, que sempre foi bem velado, sempre foi bem escondido de todo mundo. Esse lado do Ministério Público, eles não conheciam. Tanto é que o Ministério Público deu uma nota ontem sobre isso. Porque acho que se eles soubessem que iriam falar da maneira que eles agiram, processando inclusive os pais, eles não teriam deixado sair essa série da Netflix, esse seriado. Não teriam deixado nem o documentário sair. Então eu acho assim que a gente tem que sentar e conversar sobre isso. Como nós, advogados do Tribunal do Júri, podemos fazer para que a presunção da inocência seja respeitada. As garantias dos réus sejam respeitadas. Porque nós tivemos ali no júri 4 advogados completamente diferentes. 4 defesas completas. Aquilo ali é uma aula, porque era eu, era o Jean, a gente daquele jeito. E as nossas defesas eram diferentes dos outros réus. As nossas diferenças eram completamente diferentes. Então, eu espero, não é questão de censura, é questão de respeito com o outro. É questão de respeito no próximo julgamento, se nós tivermos, e se Deus quiser, nós vamos ter. Como vai ser? Quem vai ser o juiz? Nós não sabemos ainda. Como vai agir esse juiz? Quem serão os jurados? Como vão agir esses jurados? Nós vamos ter que fazer uma leitura desses jurados muito, muito grande. Eu acho que assim, tinha que ter sido a hora, não é nos 10 anos. Quem sabe daqui a 20 anos, daqui a mais 10 anos, eles estejam fazendo outro documentário para dizer da impunidade. Mas não, impunidade existe desde o momento que o Ministério Público não denunciou quem realmente tinha que denunciar. Aí começou a impunidade. Então, acho que a gente tem que ter um pouco assim, meio... Sabe que eu sou brava. Tu é brava, né, Tati? O Jean, então, nem se fala. Acho que a gente tem que ter um pouco, assim, ó... sentar a poeira para ver o que a gente vai fazer. Alguma coisa tem que ser feita. E vai ser feita. Perfeito. Nesse momento, assim, depois que eu olhei tudo, né? As 2 séries, eu pensei, meu Deus, o que estão fazendo desse julgamento, né? O que vai restar para nós, defesas, no momento em que tivermos que defender essas pessoas, né? E exatamente o que falou a doutora Tati. Como é que a gente vai questionar o jurado, né? Tu assistiu a série, tu se sente... tu vai ser parcial, tu vai ser imparcial. Eu não sei. Criou-se um problema muito grande para o próximo juiz-presidente, que não vai ser o doutor Orlando, né? Vai ser outro juiz. E esse juiz-presidente vai ter que desfazer esse nó. Eu não sei como ele vai conseguir. A gente vai ter que conversar realmente, a gente tem que ter uma conversa, todos nós. Eu ainda vou falar para vocês, eu estou meio baqueado ainda com essas... Eu ainda não absorvi os golpes, né? E eu estou pensando o que a gente pode construir daqui para frente. Mas uma coisa a Tati colocou muito bem, a OAB tem que nos apoiar. Vocês veem a diferença do Ministério Público, já soltou nota, né, aquela coisa toda, e eu respeito, e nós respeitamos muito a instituição. E a OAB eu acho que pode nos ajudar também, porque nós estamos levando paulado de tudo que é lado, essa é a verdade, e precisamos do respaldo jurídico, ainda mais que a gente foi fazer o quê? Só o nosso trabalho, apenas isso, nada mais do que isso, exercer a nossa profissão. Vemos nessa situação do julgamento que as pessoas estão em casa e estão julgando, né? Agora é só tu botar no Netflix, chama ali a prima, o tio, vamos ver o que tu acha. Daí, eu não sei o que vai acontecer. Eu me preocupo muito, porque só quem viveu o júri da KIS sabe o que
nós passamos, né? A pressão. E eu achei engraçado, Tatis, os promotores, que eu respeito demais, falaram, não, mas envolveram religião na coisa, mas só um pouquinho. Meus amigos, durante o julgamento, as famílias se deram as mãos e rezaram o Pai Nosso. Isso aí não contamina Nossa Senhora Aparecida. com Nossa Senhora Aparecida e um jurado que está lá apavorado. E aqui fica assim, um registro que eu vou fazer por mim. Eu juro para vocês, gurias, eu não quero fazer mais julgamento com transmissão ao vivo. Eu não quero, porque dá tudo errado. Porque o jurado fica tensionado, o jurado fica coagido, sim, eu não quero mais. As pessoas dizem para nós, vocês são midiáticos. Não, eu não quero mais. Eu rezo, eu não quero mais, eu vou lutar contra isso, porque só o nosso cliente é prejudicado. E aí eu via naquele julgamento as famílias e eu respeito orações, mudar a configuração material do tribunal do júri, as cadeiras. Quando é que vocês já viram isso em outro julgamento? Não existe. Então, eu tenho certeza que se qualquer ministro olhar o Globoplay e ver aquilo que aconteceu, ele anula em limine. Não precisava nem ter recurso. Porque no momento que eu tenho as famílias rezando o Pai Nosso, gritando com os advogados, nós fomos interrompidos 3 vezes e nós não faltamos com respeito com ninguém. Assassinos! Eu me lembro, Jean, numa hora que um pai chegou bem pertinho da onde tu estava. E a gente não sabia o que ia acontecer conosco. E aí fica aqui meu respeito ao doutor Orlando, mas só um pouquinho. Eu fiz um júri, gurias, com ele dia 15 de março. E ele sabe disso. E a mulher da vítima se manifestou favoravelmente à defesa. O doutor Orlando retirou do plenário a mulher da vítima. Por que ele não fez isso na KISS? Aqui fica o meu protesto. Cara, nós sofremos demais na KISS. Mas quantas vezes a gente falou assim, para ele, né, Jean? Doutor, os familiares, eles dizem assim, está tudo gravado. Dizem, com todo respeito, ele só fazia isso. Tá que a gente gravado. tem que deixar bem claro aqui, Gê, que a gente não é pessoaliza. A gente tem que... Aqui nós somos a Tatiana, advogada, o Jean, advogado, a Tati, defensora pública. A gente está aqui defendendo o direito, é a justiça. Sim. Posso falar um pouco? É as regras do jogo, né? É as regras do jogo. E essas regras foram feridas, sim. Tanto que é que o tribunal... Tati, aqui vai assim, ó. A minha admiração para a Câmara que anulou esse júri. Foram, assim, corajosos, técnicos, porque ninguém achava que iam anular. Em que pese fosse um júri cheio de nulidades, estava todo mundo cheio de dedos. Será que vão anular? E a Câmara foi firme. Então, aqui fica o meu respeito aos 3 desembargadores pela anulação do júri. E o que nós queremos é um novo júri, agora não sei aonde. E o formato desse júri, como é que vai ser. Uma coisa eu garanto para vocês. Se acontecer, já vou falar agora, o que aconteceu nesse júri, de eu estar inquirindo alguém, se levantar e me ofender, eu abandono o plenário. Ponto final. Eu não vou aceitar isso, porque eu tenho certeza que essas ações acabaram contaminando o jurado. Ponto final. Pois é isso que eu queria, essa proposta que eu queria deixar para a gente conversar um pouquinho mais. Não, vou falar algo por mim, mas estou falando com vocês. Eu não sei que vocês, assim como eu, são apaixonados pelo Tribunal do Júri e não querem que o júri acabe. Não querem, o júri não vai acabar porque é cláusula pétrea, mas querem que o júri vire um circo, não querem que as pessoas olhem para nós e digam, lá é uma palhaçada, lá não é sério. A gente está eu estou há 21 anos no Tribunal do Júri, porque eu acredito no júri e quero que o júri seja um tribunal sério. Então, essa questão que vocês falaram, quer dizer, essa tendência de tornar o júri um episódio midiático, transmitindo sessões ao vivo, parece que prestando contas de que está se trabalhando. Basta chegar lá que vai assistir que as pessoas estão trabalhando. Mas para prestar contas para a comunidade, então, essa técnica de transmitir ao vivo as sessões de julgamento. Permitir que se ingresse dentro de um plenário do júri pessoas que façam um círculo, dê as mãos e ir à frente dos jurados. Eu vi isso acontecer realmente.
Se manifestar, então, pior ainda. Levantar e xingar, pior. Então, assim, tudo que não pode acontecer, aconteceu. Ou tudo que não deve acontecer, porque a ideia que a gente tem é de que o jurado tem que estar preservado, o jurado tem que estar tranquilo, o jurado tem que saber ser ponderado para ouvir as duas partes. Como é que isso vai acontecer se o júri continuar assumindo essa ideia de mídia, né? De se ganhar dinheiro, de tornar o júri um espetáculo? A gente sabe, só para terminar a minha pergunta, que está quase uma retórica, eu não sei falar pouco, né? Tá? Mas, enfim, a gente sabe que chama muita atenção o júri, né? Vende o júri. Os filmes de júri são os filmes mais interessantes, as séries de júri norte-americanos a gente gosta de assistir, é um pouco da nossa loucura, faz parte disso. Mas o júri, no momento em que ele está julgando seres humanos, lá que não é a ficção, que é a realidade, ele não deveria se tornar um espetáculo, né? E se tornou, né? A ponto de se vender um produto ou dois produtos, quer se ter a solução do conflito ainda, né? Esse espetáculo, que vocês concordam comigo, esse espetáculo, para quem gosta do júri, esse espetáculo trabalhar para que ele pare, né? Para que não é um espetáculo. Tem pessoas ali para serem julgadas, pessoas que perderam entes queridos. A gente não quer um espetáculo, né? A gente quer um tribunal de justiça, né? O que vocês acham? Tu sabe, Tati, tu participou de um júri agora que foi transmitido, né? Acho que tem mais um ainda. Agora acho que tem mais um. O Jean também foi um agora, também absurdamente absurdo, desculpa a redundância, mas uma coisa que eu fiquei nervosa quando tu começou a falar. E eu acho assim que as pessoas... eu sugeri, vamos fazer esse júri sem mídia, sem imprensa. Não precisa, porque nos alegava assim, que o tribunal gastou muito para montar, mas não precisa gastar. Vamos fazer, a gente tem um salão do júri ali enorme, né? Fala, Tati. A Valéria Bondrani, minha colega, lá de Santa Maria. Querida Valéria! Voltamos à Idade Média. E ela tem razão, onde o julgamento... É verdade. É verdade. Então, assim, ó, eu já disse pro Jean, eu digo, Jean, vamos falar o seguinte, ó, nós não queremos, vamos fazer lá no tribunal onde foi, sem mídia, sem público, nós, os jurados, as testemunhas, tudo bem, mas é um caso excepcional. É um caso excepcional. Porque a gente saía do banheiro, tinha mídia. A gente ia no bar, tinha mídia. A gente não podia baixar a cabeça que tiravam foto e começavam a dizer que estava fazendo. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que pensar assim. Eu acho que dependendo, eu não sei quem é o juiz que vai assumir, até porque acredito que está um pouco longe da gente ter a decisão se vai ter novo júri, se não vai ter o novo júri, porque daqui a semana que vem, na outra, a gente acaba o nosso prazo para apresentar as contas casões do RESP e do RESP, do recurso especial extraordinário que vai para Brasília, até ser julgado, né? Então, eu digo, a gente está numa fase que aconteceu em Brasília, agora esse da Netflix, é só o que fala. Então, deixar baixar, ver o que a OAB vai fazer em nosso favor. Nós, advogados dos réus, eu acho que nós 4 temos que sentar e conversar para ver o que é melhor, não só para os nossos réus, mas para nós também, para a defesa dos nossos réus, né? Porque ninguém é insensível, eu chorei várias vezes, o Jean quase infartou lá, foi para a pressão lá quase 20. Eu fiquei no primeiro dia fora, porque a minha pressão também, eu fiquei 2 horas fora do júri, porque a minha pressão subiu. Então, a nossa carga emocional, a semana passada, 2 dias, dia 26 e 27, para mim foram horríveis, porque eu vim de Santa Maria e eu já senti semana com programação por causa da Boate Kiss. Eu falo comemorar, né? Mas relembrar a Boate Kiss. Gente, quem é de Santa Maria não quer nem passar na frente da Boate Kiss. A gente não quer nem passar na frente da Boate Kiss. Quem dirá ter uma semana lembrando aquela tragédia da Boate Kiss. A gente não quer isso. Acho que o júri é uma instituição séria. É séria. E é isso que a gente tem que levar. Não precisa ter mídia para a gente fazer um bom trabalho. Não precisa ter mídia para mostrar que está se fazendo um bom trabalho. Vocês querem ver o quanto essa nossa discussão é interessante? Teve uma manifestação aqui agora, durante a nossa live, que diz assim, vão ter que levar só advogado e estudante de direito para ser jurado. Ou seja, transformaram o júri na antítese do
júri, né? A partir do momento em que o júri virou esse espetáculo midiático, o que é a síntese do júri, que é a comunidade julgando o seu semelhante, que até as pessoas que não têm conhecimento jurídico para julgar os crimes contra a vida, acaba tornando inviável. Quer dizer, tu tem que agora ter advogado e estudante de direito conseguir estabelecer uma discussão, porque as pessoas que não têm conhecimento jurídico estão completamente devastadas por esse pensamento médio, a minha opinião, né? Que esses dois, o documentário e a série, acabam influenciando as pessoas a olharem sobre um olhar só e fecharem os ouvidos com relação a tudo que contrapõe o olhar, né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu falei com a Tati ontem, que eu assistindo os dois, a gente percebe que são várias versões, né? Embora a série não tenha pretensão de ser verídica, ela diz que em cima de um fato histórico eles construíram uma versão, que é uma mas e o documentário, o nome por si só, já tem uma outra pretensão, né? A gente, olhando os dois produtos, a gente já consegue olhando aqueles dois, já consegue se extrair uma certeza de que não tem certeza de nada, porque cada um tem uma visão. Então é aquilo assim, quando tem um que diz uma coisa, a partir do mesmo substrato de um fato extrai uma interpretação e o outro olhando aquele mesmo fato extrai uma outra interpretação, é porque a coisa não está muito esclarecida. Talvez para isso sirva, para que as pessoas se deem conta disso, talvez. E se deem conta de outras coisinhas que vocês já falaram. Mas, Tati, Jean e Tati, fácil eu entender. Por que fazer as pessoas relembrarem? Só o primeiro episódio. Assim, ó, eu só quero dizer assim, fácil entender isso. Por que fazer? Teve mães que passaram mal assistindo aquilo ali, relembrando aquilo ali. Pessoas de Santa Maria passaram mal. E não foi assim, vários relatos de amigo. Tati, a gente não aguenta mais isso. A gente respeita a dor, a gente respeita como se dissesse, se fosse um filho teu. Mas tem tantos pais que os filhos foram vítimas e não agem assim. Sabe? Não precisa gostar de mim, não precisa gostar do Jean, não precisa gostar do Jader, não precisa gostar do Mauro e do Bruno, mas nos respeitem. Respeitem o nosso trabalho. Respeitem a dor. Depois desses dois, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acirrou novamente esse sentimento de ódio, assim, essa intolerância em relação depois com a divulgação desses dois trabalhos? Tá. Piorou? O que tu acha, Jean? Se não só eu falo, o que tu acha? Eu vou te falar, eu acho que acirrou, acho que parece que foi pro dia do fato, sabe? A maneira que eu senti, parece que a gente estava lá no dia 27, lá em 2013, né? Então, trouxe tudo à baila de novo, todo o sofrimento, um ódio que estava reprimido, e a gente vive num país que está vivendo um ódio ainda, infelizmente. Não vou entrar nesse mérito de política, mas a gente vive um ódio. E eu senti isso em algumas manifestações. Bato, é isso. É que as pessoas que não me conhecem, não sabem da minha vida, da minha trajetória, nem da Tati, né? Então eu senti que essas séries trouxeram de novo assim, uma situação que eu não queria, né? Não queria. Agora, a gente vai ter que saber administrar isso. Vamos pensar. O negócio agora, eu acho que é nós pensarmos com tranquilidade como é que nós vamos agir, os próximos passos. Mas deixa você falar, até o Jader perguntou aqui, nosso querido colega Jader Santos, o MP vai usar isso no plenário. Jader, foi anulado o júri. Eu acredito que não vão abrir prazo para nós juntarmos mais nada. No instante que a gente não puder juntar nada, isso não vai poder ser usado no júri. Corrija a Tati, corrija a Jean. Eu acredito que o prazo do 479 não vai ser reaberto de novo. Estou enganada, Eu Tati? não sei, Tati. Eu não sei. Eu acho que vai. Eu acho que vai, e aí nós vamos ter que pensar o melhor jeito disso. O 479 eu acho que vai abrir. E daí vamos usar qual, Tati? A do Netflix ou a do Globoplay? Porque do Netflix tem muita coisa boa ali. Né? Aquela situação do Ministério Público foi muito clara. A omissão do Ministério Público foi muito clara. A situação da Prefeitura, dos bombeiros. Então, isso que eu fico pensando. Um documentário. Hoje vamos juntar aquela vítima, porque a gente pode substituir testemunho. Exato. Vamos juntar que falou que uma
vamos juntar. Eu acho que nós vamos ter que... Assim, ó, depois dessas séries, eu nunca tinha vivido isso, e ninguém aqui, a gente vai ter que pensar muito bem os nossos próximos passos, porque assim, a minha convicção é que a gente vai ter novo júri. Não tem como fugir disso. E depois, principalmente do documentário, onde mostra aquela situação, com todo respeito, dos familiares fazendo o que queriam no plenário do júri, não vai ter como um ministro não reconhecer a nulidade desse julgamento. Né? Aquilo não pode acontecer, todo mundo sabe, né? Que contamina demais. Imagina, tu pega um jurado fragilizado, 10 dias de julgamento, tinha jurados com ansiedade, o próprio doutor Orlando falou. Como é que ele está para julgar? Então, eu acho que nós vamos ter que mudar tudo, as defesas vão ter que se conversar para ver o melhor caminho, porque... Sabe uma coisa? Vou falar para vocês. Às vezes eu tenho um sentimento, gurias, vocês são minhas amigas, eu posso chamar assim, que esse processo não tem fim. Não sei o que vocês acham. Eu também. Me dói falar isso, sabe? Me dói falar isso. Mas, às vezes, é um processo que eu não sei o que... Não vai ter fim. Não, sabe? Não vai ter fim. Aqui eu quero mandar um abração também para o Márcio Paixão. Nós estamos com um projeto bacana para esse ano. Está aí participando conosco, meu irmão. Mas eu sinto isso, gurias. Não vai ter fim isso aí, não vai agradar todo mundo, porque nós temos 242 famílias, perfeito? Quantas nós tínhamos no júri? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando aqui essa discussão que está surgindo aqui sobre 479, se reabre, se não reabre. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meus companheiros. Vocês sentem a solidão, aquela solidão de estudar um processo e preparar um processo e não saber qual o rumo tomar, e aquelas dúvidas que a gente, por mais que a gente tem que sanar, vocês sentem essa solidão, assim como eu sinto, né? Acho que é normal, né? Atualmente eu tô nessa solidão, Tati, eu tô vivendo no meu... Porque como eu disse, por isso que eu te perguntei, o que vai acontecer? Porque o que foi anulado, olha o meu pensamento, Jader, que falou, e teve um outro colega que falou ali também, o que... Caiu a Tati? Caiu a Tati. Caiu uma Tati, mas ficou a outra aqui. Mas tu falou tudo, Tati. A gente é solitário, né? Eu quero também mandar um abraço aqui pro Eledi Amorim, pro Alisson, pro Álvaro. Assim, eu tenho a oportunidade de dar algumas palestras Brasil afora e eu falo assim que nós temos a melhor defensoria do país. Obrigada. Melhor defensoria são vocês, o trabalho de vocês, o enfrentamento, muita coisa que vocês ali têm que aguentar às vezes, né? Não é fácil, provocações desnecessárias, né? E vocês estão ali firme. E eu tenho assim um orgulho muito grande quando eu trabalho com a defensoria aqui, eu estou em casa. A gente encaixa perfeitamente, né? Mas é o que tu falou, é a solidão. Às vezes tu pensa uma coisa no processo, chega na hora do júri e muda tudo. Então, por isso que o júri é especial e por isso que o pessoal tem que se inscrever na escola do júri, para entender um pouco disso aí. Porque tu tá preparado, eu estou preparado para uma coisa. Chega no júri, muda um depoimento, muda todo o processo. Uma frase mal colocada, uma frase que tu pescou. Às vezes tu ganha um júri por uma movimentação processual ali que aconteceu no salão, né? Então, o júri é especial por isso, né? Pois é, essa ideia, isso que eu fiquei, esse gancho com vocês, foi exatamente isso. A gente precisa estudar mais o júri, né? Ficar a dúvida ali, vai abrir o 479, vai abrir o 479. Eu acho que vai abrir, eu penso que vai abrir o 479, sim, de novo. Eu também penso. E essas nossas dúvidas, assim, por isso que o júri, além da gente ter que ter talento, tem que ter um talento nato, que diria qualquer um que sobrevive no júri, mas tem que ter o estudo e a dedicação, né? E eu acho que a gente tem que começar, advogados e defensores públicos que gostam do júri, que atuam no júri, nós temos que nos unir para construir essa corrente, para virar um pouco essa maré e de nos enxergarem como bandidos, porque a gente está ali trabalhando, defendendo o direito sagrado de defesa, né? E as pessoas parecem que só sentem a importância
quando dói no nosso calo, né? Aquela história, né? Aperta o calo da gente, a gente grita, eu quero um melhor advogado, mas antes o advogado tem esse, já entra prestigiado no plenário do júri. Num processo midiático como esse, tu tem que lutar contra a mídia, contra a opinião pública que não entende o teu papel ali, que já pré-julgou, que equivale à condição de criminoso. Então, assim, precisa se estudar o júri, precisa se... A Tati está de novo aqui. A Tati caiu de novo, Tati? Espera um pouquinho, deixa eu trazer ela para cá. Agora trancou tudo. Quem é que está aqui ainda, gente? Quem é que caiu? Quem está aí? Deixa eu ver como está. Como estamos? Deixa eu chamar a Tati. Aceitou a Tati de novo. Entrou, Tatinha? Não. Espera aí. Estão me boicotando, eu acho. Deu? Tati, sabe que eu estava ouvindo isso, Tia? E eu vou ter assim, no primeiro dia do júri, se vocês lembrarem, no primeiro dia, lá no início, quando começaram, a doutora Lúcia disse que eu juntei um papel, um documento que eu não juntei, uma foto. Eu sabia, eu conhecia o processo, eu sabia o que eu tinha juntado. Aonde é que tá? Ali eu vi o desespero de quem não tinha estudado o processo. Sim. O desespero, porque eu fui falar com ela, porque o meu estagiário, mas não é o seu estagiário, doutor, é a senhora que tem que conhecer o processo. Mas onde já se viu estagiário? Não é a senhora que está fazendo esse júri, é a senhora que tem... Ah, porque a doutora está... Não, só um pouquinho me espantando. A senhora, tem que conhecer o processo. Então, por isso que tu falou, não basta simplesmente chegar lá e falar e gritar, porque a gente grita mesmo, isso é uma coisa, é de emoção, é emoção. Emoção! É emoção. Sabe, se a gente pudesse, eu pudesse pegar o Marcelo no colo, o Luciano, aquela hora que eles viram o Danilo, sabe? Aquela coisa assim, aquela emoção. Eu chego até a me arrepiar de falar. Porque quem tá de fora, alguns conseguem interagir conosco, mas tem outros que não conseguem entender. Não conseguem entender. Então, assim, a gente tem que estudar. Às vezes as pessoas perguntam, no nosso tempo não tinha escola de júri. Nosso tempo não tinha. A gente ia lá, eu ia lá assistir a Tati. Eu ia lá assistir a Tati. Então é o seguinte, ó. E assisto, eu tô no fórum, tem júri, eu tô no júri. Aquele dia do júri da Tati, o que o doutor Amorim fez, eu juro, é que a Tati já tá tarimbada, né, com o Amorim, né, com o promotor de justiça. Porque o desrespeito conosco, e é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente não pode mais permitir no júri. Observem a doutora Lúcia na Globoplay, quando eu falo a cara dela. E desrespeito é esse, gente. Vocês têm que me respeitar e a gente tem que respeitar eles, cada um do seu lado, um pedindo a condenação e outro pedindo a absolvição, e tá tudo bem. Cada um faz o seu trabalho da melhor maneira possível. Isso a gente tem que estudar, Tati. Isso. Mas aí passa, é uma coisa aí, claro. Passa pelo desprestígio que o júri está angariando por conta dessa imagem de que o júri virou que o júri não é direito, que o júri de não ser um lugar, um tribunal de justiça, que o júri é teatro, que o júri não é algo sério. A partir dessa construção equivocada de que o júri é diferente do restante do sistema de justiça, que o júri não tem nenhum compromisso com a justiça, porque é uma construção equivocada. Se o júri é levado a sério, se existe uma presidência ali efetivamente preocupada em garantir a paridade de armas, em garantir que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer, e impedir que o deboche está, que a ironia que é normal, impedir que aquilo vire um circo, porque isso também é algo que a gente tem que provocar o judiciário também. Eles também têm a responsabilidade deles de impedir que isso aconteça. Então, assim, quem gosta do júri tem que se unir para lutar para que o júri não vire esse circo que estão querendo que o júri vire. Que o júri tenha uma função. Onde são julgados os crimes mais graves, em que o bem jurídico mais importante é ofendido, em que o outro, segundo bem jurídico mais importante, está sujeito a ser tolhido por muitos anos a liberdade de alguém, e as pessoas não levam a sério isso. Quer dizer, se equivale a um teatro ou se equivale a um circo. E aí vão vender pipoca, né? Passar o primeiro doce e vai virar Idade Média mesmo. Vão voltar à Idade Média. Então, assim, isso que tu está reclamando
reclamando, Tati, que o Jean falou, passa por um prestígio, por um não estudar o júri, por não ter interesse em conhecer o júri, por se aventurar no júri. E o júri tem que estar para aventura, né? Tem que conhecer, tem que se especializar para poder enfrentar. Tu sabe, a Ana Cláudia está falando aí, acho que a Ana Cláudia de Santa Maria, ela está dizendo que foi voluntária. Ana Cláudia, eu quero te dizer o seguinte, eu sou de Santa Maria, todo mundo sabe, eu falo isso, faço com muito orgulho, porque eu estou sempre lá. Quem viveu aquela dor, a minha irmã estava lá, pôde ver tudo. Eu tive várias amigas médicas que foram voluntárias. O cheiro de Santa Maria, durante um mês, era cheiro de fumaça. Eu acho que foi a pior cena que um pai pode ter visto. Nós somos solidários a isso. Vocês não pensam que a gente é insensível, que a gente não tem condição. Todas as dores são muito legítimas. A briga dos pais é legítima. Eles querer justiça é legítimo. Mas, assim, eu tive uma pergunta que me disse assim, mas a boate estava realmente com os alvarás em dia? Bom, eu vou falar pelo que eu vi do júri e eu sei disso. Por quê? Porque o Marcelo, quando foi contratado, ele e o Luciano, eles acreditavam sim, e estava sim com os alvarás. Porque o Kiko não ia jogar a esmo a casa dele, aonde era a melhor boate de Santa Maria, a mais linda, riquíssima que era, ia jogar, ia querer que aquelas pessoas morressem. Então, assim, ó, a gente tem essa empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro quando uma vítima vem conversar comigo. E eu olho aquela ela queimada e digo, que ruim, né? Eu vou dizer o quê? Não, tá? Não, pelo amor de Deus. Então, quando a Ana fala, e eu tive a Liliane, que foi a policial que fez, a enfermeira, que foi a chefe de tudo, que ela tá todo o tempo no documentário, na série, no filme, a Liliane viveu tudo. Eu tive amigas minhas que, assim, ó, que viveram tudo, o cheiro de Santa Maria, os telefones tocando, viram as pessoas no banheiro. É horrível. Eu, quando eu entrei na Kiss, é a pior sensação que a gente pode sentir. Eu fiquei, acho que uma semana com aquela imagem da Kiss, aquela coisa. Então, a gente não é insensível a isso. Isso que as pessoas têm que entender. Nós não somos insensíveis a isso. Sabe? Nós não somos insensíveis a isso. Então, é complicado a gente falar, Tati. E assim, ó, a escola do júri tem que vir para isso. É para nos dar suporte. Para que as pessoas entendam o nosso lado como advogado, que cada um vai querer fazer o seu melhor, respeitando o outro. Eu acho que deixa eu falar uma coisa, Paulo. Claro. Assim, ó, eu estou trabalhando. Conheço o Davi Medina, trabalhei com ele muito tempo. Essa Lúcia trabalha. Eu vou dar um depoimento. Eu tenho certeza que os três que eu nominei aqui agora, o Davi e a Lúcia, e vocês, obviamente, todo mundo tentou fazer o melhor para que a coisa desse certo. Cada um com a sua forma de pensar. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante estude o júri, para conseguir enfrentar aquele ritual, cada um fazendo o seu papel da melhor forma possível, estabelecendo os limites. Eu posso ir até aqui, até a partir dali eu não posso mais ir. E isso só com estudo, com seriedade que a gente vai conseguir. Então a proposta da escola é essa, é estudar, é aprofundar a discussão, é estudar o tribunal do júri, é criar essa discussão entre os colegas, é chamar, inclusive, que não atua na defesa. Não, ela tem essa pretensão também, a gente não é só para advogado, ou é só... Não, é um ambiente democrático para a gente discutir essa instituição que nós somos apaixonados, né? Para que que as coisas que foram feitas erradas, os equívocos que foram cometidos, eu tenho certeza que a intenção era que fosse isso, tá? Ninguém faz um trabalho para fora. Todo mundo faz um trabalho como aquele querendo que dê certo. Mas equívocos foram cometidos talvez porque a gente precisasse estabelecer melhor até onde ir, o que não permitir que aconteça e as instituições se unirem para ter força. Vocês têm razão com relação à necessidade da OAB. Tá? A Defensoria Pública, por muito tempo, resistiu em prestar o apoio para o júri. Hoje nós conquistamos o Alisson, o Álvaro, que está comigo há 500 anos no júri. O Eledir há 510, porque ele é mais velho, eu brinco com ele no júri. E a filha dele está nos assistindo aqui.
A gente conseguiu, depois de tomar muito na paleta, que a nossa instituição realmente nos respaldasse. Tu referiu aí episódios em que eu passei por circunstâncias extremamente constrangedoras e que eu, depois de apanhar bastante, consegui um respaldo para entrar lá firme e forte. Tati, deixa eu te fazer uma observação de um comentário aqui agora, da Laís. Ela disse assim, ó, Jussara, crime se discute na lei, emocional discutimos no terapeuta. E eu vou te dizer, Laís, Jussara, que não. Porque no momento emocional que tu estiveres, talvez fora de si, tu pode cometer um crime, tu pode cometer uma bobagem. Então pensa nisso, a gente tem que pensar nisso. O crime, ele pode ser cometido sob violenta emoção. E o terapeuta não explica isso. Perfeito. É complicado a gente... A gente está passando um momento, enquanto sociedade, complicado de conviver com as diferenças. Então, assim, e o que precisa para a gente aprender a conviver com as diferenças? Vou voltar de novo com a minha cantilena. Tá, nós precisamos estudar. A gente não pode abandonar os livros. Sem eles, a gente não vai chegar. Vamos estudar o júri, gente. Vamos estudar o júri. O júri não o júri é uma ciência. O júri é uma ciência. O júri é uma ciência. E é a ciência mais difícil porque não trombar com a vida, com a dor, com o sofrimento. A vida como ela é, como aquela que a gente quer que ela seja. Então, para além do estudo, a gente tem que ter exige também esse conhecimento, além do direito, né, multidisciplinar, tem que ser um índio velho cantador que nem ele, tem que ter direito, sim, poder usar a carta psicografada. Claro. Isso é o júri. Isso é o júri. Júri num circo. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Mas, Tati, tu sabe que eu fico feliz da carta psicografada porque o espiritismo começou a ser estudado, a religião começou a ser mais... as pessoas começram a acreditar porque Deus nunca se ouviu falar tanto em Deus, nunca se ouviu falar tanto em espiritismo. Eu não tive desrespeito, eu ouvi o documento, eu só não quis postar em respeito às mães, a mãe do Guilherme, uma outra mãe que estavam lá em Uberaba, em Minas Gerais, agora, acho que é o mês passado. É tão lindo ver elas falarem, a mãe do Guilherme falar. Eu acho que um dia eu vou ter oportunidade, na hora certa eu vou ter a oportunidade de encontrá-la, na hora certa. Então, assim, ó, eu fui massacrada, mas me chamaram de tudo. Esses tempos até me perguntaram, mas daqui a pouco tu vai levar um pai de santo, mas e por que não, né, Jean? Vou levar um pai de santo. Vou levar um caboclo, né? Qual é o Levamos problema? um caboclo. Sabe? Então, assim, ó, eu acho legal eu estar vendo os comentários, sabe? A gente não gosta de alguns, mas acho que a gente tem que ver o lado bom do outro. Por que essa pessoa está falando isso, né? Então, tem muitas pessoas que não conhecem o processo. Então, quando a gente não conhece o processo, é tão bom falar. A gente se toma de uma autoridade para falar quando a gente não conhece o processo. E a gente toma uma autoridade para falar quando a gente não está no lugar do outro. Porque eu queria ver que todas essas pessoas que às vezes os criticam, se fossem procuradas para defender os guris, o que iam fazer? Ô, índio velho, tu viu que tu Verdade. tá com o podre de bravo aqui, né? Fala alguma coisa aí para nós. Pois é, né? Eu já estou acostumado já. Geralmente eu recebo alguns ataques pelo meu estilo. Eu não grito, eu falo alto, né? Eu me alimento bem, então eu falo alto. E as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu não dou bola, eu desejo muita luz, muita paz, eu pago o mal com o bem, eu aprendi isso. Uhum. E eu tenho uma felicidade muito grande de chegar em plenário, eu tenho um estilo próprio, vocês conhecem. E não mudei porque era quis, não vou mudar nunca. Os próximos júris, nós temos júri eu a Tati dia 16 de maio, quem quiser assistir, né, Tati? Sim. Já temos júri. E o dia 24 de junho, já estou te falando. Então, vou continuar trabalhando forte, com fé, naquilo que eu acredito, porque as pessoas às vezes me perguntam, Jean, tu gosta do júri porque tu ganha dinheiro? Eu digo, não, meu amigo. Eu gosto do júri porque quando eu faço o júri, eu me sinto muito próximo de Deus. É por isso que eu faço o júri.
Vou responder para uma pessoa aqui, Tati, que está questionando a história aqui do porquê da ferramenta da carta psicografada. O meu amigo Lúcio Constantino, meu colega de colégio, Lúcio Constantino, também usou uma carta psicografada no júri de Viamão há muitos anos atrás. Vou dizer quantos você vai ficar bravo comigo, estou entregando a idade dele. Por que essa necessidade de nós usarmos qualquer ferramenta no júri? Porque o jurado forma a convicção dele de forma íntima, aquilo que lhe parecer mais próximo do que ele entende ser justo, de acordo com a consciência dele, está no juramento. Por isso que o júri não é só direito, o júri é multidisciplinar, a gente tem que saber, entender o que é consciência, o que é liberdade de consciência, como é que o jurado forma a sua convicção, por que a sistemática do júri ela é assim no júri brasileiro, do jurado não poder se comunicar com o outro, não poder trocar uma ideia com o outro e formar sozinho a sua convicção, e por que essa nossa batalha é tão ferrenha, ardorosa e que a gente não arreda pé, de evitar que influências cheguem até os jurados para que eles tenham tolhido o direito deles de livremente julgar. A gente não quer que concordem conosco 100% todas as vezes, quer que eles tenham liberdade de ouvir os dois lados e aí sim formar a convicção deles, que parece mais justo. Só isso, é simples. Só que para isso está escrito lá na Constituição que é plenitude de defesa, plenitude de defesa, tem que entender o que é íntima convicção, tem que entender isso para entender o porquê usar uma ferramenta que usou da carta psicografada. É simples, mas a gente tem que estudar para conseguir entender. Tem que abrir um pouquinho quem quer ouvir a carta psicografada, Tati, está no 9º dia do YouTube. Porque muitas pessoas me pediram, está no 9º dia, olha lá no YouTube, 9º dia, Júri Quis, ali está a carta psicografada. Porque daí, mas escutem com atenção a carta psicografada. E eu vou dizer por que eu usei a carta psicografada. Eu não usei a carta psicografada para absolver. Eu usei a carta psicografada, a mensagem na carta psicografada, para acalmar o coração daqueles pais e ver o pedido dos filhos. Porque eles pedem, se afastem, não queiram vingança. Os réus também têm famílias. Ou tipo... Não é a lei de Italião. Quem não entende a dimensão do que é a plenitude de defesa, o que é uma retórica do tribunal do júri, é aquele que tem preconceito. É o que tem preconceito com o que significa plenitude de defesa, o preconceito do que aquele técnico que só admite o técnico naquela ciência exata, o que não entende a mente humana. Quem não entende a mente humana chama o júri de circo, chama o júri de teatro. Quando na realidade ele não é nada disso. Está ali a essência do... E a beleza de conseguir compreender isso, mas tem que estudar filosofia, tem que estudar antropologia, tem que estudar história, tu tem que conhecer... Medicina legal. Medicina legal, tu tem que ter sensibilidade para entender a alma humana. O júri não é um lugar para pessoas que são tecnicistas. O júri é um lugar para quem entende a alma humana, mas é uma coisa que tem que ser estudada. Tati, e eu vou até te sugerir, faz um curso de oratória na escola criminalista. Nós vamos fazer Não existe curso de oratória. Não existe curso de oratória. Porque as pessoas têm que saber falar, né? Tem a ideia de fazer uma mentoria, Tati, nesse sentido, em apoiar os colegas que têm aquele dilema da solidão pré-júri, né? De não saber se vai por um lado. Quantas vezes tu pensou se tu vai na tese de classificação ou se tu vai na negativa de autoria? Quantas vezes tu pensa que a classificação é uma melhor tese, mas o meu réu nega a autoria? Se eu pedir a desclassificação, eu vou enfraquecer a tese da negativa de autoria. Quantas vezes tu dorme pensando, puxa, para que lado eu vou? E as pessoas dormem... Essa solidão que a gente, no nosso dia a dia, a gente enfrenta, a ideia da escola também é diminuir, mitigar um pouquinho, apoiar aqueles profissionais que querem atuar no tribunal do júri, fazer a preparação da oratória e a preparação da autoria. Mas antes disso tem que assistir o rito passo a passo, porque tem coisa do rito do júri, com todos os incidentes que podem acontecer, ou todos não, né? Pode acontecer coisa que a gente nunca prevê, né? Eu já vi coisas do arco da... Eu também. Mas sabe o que eu acho legal, Tati? Assim, eu acho assim, o Jean tem aquela mania... por exemplo, eu choro, eu choro no júri, eu me emociono de uma tal maneira que eu choro, não adianta, isso é uma coisa minha.
o Jean grita. E sobe a pressão que ele vai morrer no tribunal do júri ainda. Eu já disse aquele dia, eu disse, para. O Álvaro tá na vista também. Os dois vão se abraçar. A Tati tem uma leveza de tratar com os promotores, uma ironia, assim, ó, que eu acho linda. Eu quero aprender a fazer isso. Né? Assim, de tu olhar, sabe o olhar despercebido, como se assim, ó, fica no teu lugar. Por exemplo, a doutora Lúcia tem a sombra. A característica da doutora Lúcia é a sombra, tanto é que no documentário dá para olhar a sombra da doutora Lúcia. Mas é o jeito que ela se arruma. Ela é bonito, ela é bonita. Cada um faz o seu melhor trabalho no júri. Com a... claro! E tá tudo bem. Pronto. Pronto, eu acho que a gente tem que gritar, a gente tem que chorar, a gente tem que fazer o que quer no júri. Dentro das regras. Tem que ser autêntico. Né? Eu acho que é isso. Uhum. Tem que ser autêntico. Não é deboche, estou falando a verdade da sombra. Não é deboche. Tudo vocês levam para outro lado. Vocês também são umas figuras. Deixa eu caminhar para o final nessa conversa aqui, que nosso tempo está encerrando. Foi bom o bate-papo, mas eu queria então deixar uma opção para vocês, meus dois. Vamos estudar, então? Vocês me apoiam nesse projeto de estudar? Tá? Tamo junto! Estão comigo, estão juntos. Vou convidar vocês, então, para a escola, vai convidar vocês para nos fazer esse apoio. A escola é um templo de estudo. A gente, quando fundou a escola, a ideia era essa, de ter um lugar democrático para debater, para criar profissionais, para não deixar o júri morrer. E para quem estiver entrando agora, então eu deixo aqui o recado, tá? Já está à venda, está pelo site da escola, www.escoladojuri.com.br, e tem informação também aqui na página do Insta da escola. O rito do júri passo a passo para aprender o feijão com arroz, para depois a gente chamar vocês para conversarem com dois monstros aqui. O Jean vai ensinar a gritar, a Tati vai ensinar a chorar, e a gente não vai permitir que o júri morra, né, gente? Ser apaixonado por esse final, certo? Então, para nos aguentar em véspera de feriado, é só tá assim, né, Tati? Olha, tá demais, Tchê. Obrigado pela oportunidade, Tati. Um beijo em todos vocês e tamo junto. Obrigada, e cuidem a sombra, né? Olá, beijo no coração de vocês. Que o trabalho que vocês fazem siga sendo conhecido e que as pessoas aprendam a respeitar esse direito sagrado de defesa que todos. Beijo. Tem aquelas bonequinhas Monster High, né? Olha só, eu não sabia se era, só para encerrar, eu não sabia se era fumaça ou o que era aqui do lado. Assim, achei que o Jean estava até fumando, mas não, é um monte de coisinha que está aqui levantando. Então tem que gostar da... Ai, que a gente tem que rir, a gente tem que... Gente, olha, a gente tem que rir, a gente tem que fazer isso. Um bom feriado que eu vou mandar meu barquinho para Iemanjá. Sem sombra. Tchau. Beijo a todo mundo. Fiquem com Deus. Bom feriado.